Olá, meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João. Nesse vídeo, venho trazer para vocês algumas questões gratuitas para o concurso do Tribunal de Contas da União e peço para que vocês aguardem até o fim desse vídeo que eu tenho uma surpresa para vocês. Sem mais delongas, vamos aqui para o conteúdo desse vídeo. Como eu disse, estou trazendo questões aqui para o concurso do TCU, especificamente do regimento interno. Trouxe aqui questões específicas da parte do título, melhor dizendo, de organização. Então vamos a essas questões. Vou fazer a leitura, dar um tempinho para vocês pensarem e aí dou a resposta com a devida justificativa. Então, número 1. O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de 9 ministros. E aí, questão correta ou questão incorreta? Se você precisar, pode pausar o vídeo para pensar antes de aguardar a resposta que eu vou dar. Essa questão aqui está devidamente correta. Então, de fato, o TCU tem sede no Distrito Federal, até por uma questão de memória visual, vocês podem pesquisar na internet a sede, do Tribunal de Contas, vocês vão ver ali como é a edificação do Tribunal de Contas e verificar que esse edifício encontra-se no Distrito Federal. E ainda há aí essa informação que ele é composto por 9 ministros. Você pode utilizar para te ajudar a gravar 351 T, do Tribunal número 3, C de Contas 5 e U de União 1. 3 mais 5 mais 1, 9. Então, isso pode te auxiliar aí para que você grave que são 9 ministros de uma forma mais fácil. Então, número 1, conforme expus aqui para vocês, está correta. Vamos à questão número 2. Cada Câmara do TCU compõe-se de 4 ministros indicados pelo presidente do tribunal na primeira sessão ordinária de cada ano. E aí, uma questão que você considera correta ou incorreta? Essa questão aqui também está correta. De fato, há aí a presença de 2 câmaras no TCU e cada uma delas é composta de 4 ministros. Esses ministros são indicados pelo presidente do Tribunal de Contas e essa indicação é feita na primeira sessão ordinária, a primeira sessão ali que o órgão realiza em cada ano. Então, número 2 também correta. Uma pequena observação, se vocês verificarem no regimento interno aqui do órgão, vocês vão verificar que os artigos que constam aqui entre parênteses são a base para a formulação dessas questões. Então, dando seguimento, número 3, compete privativamente ao plenário do TCU, aqui fica implícita essa informação, cabe ao plenário do TCU apreciar questões administrativas. E aí, questão correta ou questão incorreta? Fiquei um tempinho para vocês pensarem. Essa questão aqui está incorreta. Quando a gente adentra o artigo 16, inciso 2 da normativa que aqui estamos analisando, a gente verifica que cabe ao plenário apreciar questões administrativas de caráter relevante. A gente precisa entender que o plenário, basicamente, aí é composto por todos os ministros. Para que todos os ministros precisam deliberar sobre, é uma questão que possui uma natureza mais importante, mais relevante, não meras questões administrativas, conforme a questão trouxe. Então, aqui o item 3, por essa diferença aí, sutil, torna-se incorreta. Então, número 3, incorreta. Número 4, no TCU são permanentes as comissões de regimento e de jurisprudência. E aí, questão correta ou questão incorreta? Tempinho para vocês pensarem. Essa questão aqui está devidamente correta. A gente tem aí dentro do TCU, assim como em outros órgãos, comissões temáticas, comissões para deliberar sobre determinados assuntos. Essas comissões elas podem ser tanto permanentes, aquelas comissões que subsistem, ainda que
ocorra trocas de presidência, trocas de ministros, essas comissões continuam existindo, porque essas matérias, de alguma forma, entenda-se que essas matérias são de caráter permanente. E já outras comissões que são ali provisórias, comissões que tendem a estudar algum assunto específico e, finalizado esse estudo, elas não mais possuem validade. Então, há essa separação e a gente precisa entender que as comissões permanentes que a gente tem aqui, conforme artigo 18 do regulamento, são as comissões de regimento e ainda de jurisprudência. Dando seguimento, temos aqui a questão número 5. Os ministros do Tribunal de Contas da União são escolhidos por mais de uma autoridade, sendo que 1/3 é consignado pelo Congresso Nacional. E aí, questão correta ou questão incorreta? Que a gente está diante de uma questão que trata da escolha dos ministros do TCU. E aí, questão certa ou questão errada? Aqui a gente está diante de uma questão errada. Tomem cuidado, a banca pode eventualmente fazer aqui uma troca e você não pode se confundir. De fato, os ministros do TCU são escolhidos por mais de uma autoridade. A gente tem ali, tanto por meio da Constituição Federal como o próprio regimento, a gente verifica que uma parte desses ministros são escolhidos pelo Congresso Nacional e outra parte pelo presidente da República. Aqui o erro da questão foi inverter o percentual, a fração que cabe ao Congresso Nacional. Na verdade, 2/3 dos membros aí do Tribunal de Contas são escolhidos pelo Congresso, enquanto 1/3 é de competência do presidente da República. Então, aqui a questão pecou nesse detalhe. Então, conforme o artigo 34 e também conforme a Constituição Federal, esse item está incorreto. Dando seguimento, número 6, é vedado ao ministro do TCU exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, inclusive uma de magistério. E aí, questão correta ou questão incorreta? Mais uma questão que daria tanto para você utilizar os conhecimentos da Constituição Federal, como também aí do regimento para fazer a devida resposta. Essa questão aqui está incorreta. Tomem cuidado com essas palavrinhas ou abrangente ou restritivas e com a eventual substituição entre elas. No texto consta ressalvado uma função de magistério, ou seja, é possível que o ministro do TCU também exerça uma função de magistério. Aqui a questão, por utilizar o termo inclusive no lugar de ressalvado, né, tornou o item incorreto. Então, o número 6 aqui também é uma questão incorreta. Número 7. O Ministério Público, junto ao TCU, compõe-se de um procurador-geral, 3 subprocuradores gerais e 4 procuradores. E aí, uma questão correta ou incorreta? A questão aqui do quantitativo de membros que compõem os órgãos é sempre uma questão passível de ser cobrado pela banca, aqui no caso a Sebrasp, né, que vai organizar esse concurso do TCU. E aí, uma questão certa ou errada? Essa questão aqui está correta. De fato, são essas as autoridades, as personalidades que compõem aí o Ministério Público junto ao TCU. Então, atenham-se aqui a esse detalhe. Número 8. A Secretaria do Tribunal incumbe a prestação de apoio técnico e a execução dos serviços administrativos do Tribunal de Contas da União. Então, a Secretaria, de fato, faz essa função ou não? Tempinho para vocês pensarem. Essa questão aqui está correta. De fato, a Secretaria do Tribunal, né, tem um caráter aí mais administrativo. De fato, faz essa prestação de apoio técnico à demanda ali que o órgão tem e ainda a execução dos serviços administrativos do Tribunal de Contas da União. Então, essa questão aí está
correta de fato. Conforme eu prometi para vocês, uma surpresa, um material que eu confeccionei de questões de regimento interno para o concurso do TCU. Nesse material, trago para vocês a abordagem dos principais temas dentro de regimento interno para sua prova. O regimento interno é um tanto quanto denso, então eu trago aqui para vocês os principais temas de estudo, trazendo ali os principais títulos, os principais artigos para você focar de fato e chegar mais preparado para a sua prova. Todo o material é feito utilizando a abordagem, o padrão da Sebrasp, que é a banca organizadora do concurso. Além das questões, tem o gabarito com referência legal, da mesma forma que eu trouxe aqui para vocês em exemplo, né, trazendo aí qual o artigo, qual o inciso ou parágrafo utilizado para a confecção da questão. Principais tópicos de estudo, como eu disse, né, trago ali os títulos, os principais artigos. Cronograma de leitura, então para você fazer a leitura de todo o regimento interno e ficar afiado, fiz uma divisão estratégica e didática de como você deve dividir a leitura para conseguir ler o regimento interno sem ser tão cansativo, sem ser tão maçante e de uma forma didática. Esse material está em PDF, é possível você imprimir e ainda deixei para vocês aí o acesso à legislação atualizada, né? Legislação, a versão aí 2025 dessa legislação. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir esse material. Está num preço aí bem acessível, super compensa nessa reta final, tá bem? Qualquer coisa, deixa aí alguma dúvida que você eventualmente tenha sobre esse material, sobre a aula, sobre sugestões, nos comentários. Inclusive deixa aí se você conseguiu acertar essas questões que eu trouxe para vocês, né? Foram 8 questões, de 8 questões, quantas vocês acertaram? Importante vocês terem aí esse controle de acerto para vocês chegarem preparados para a prova. Inclusive esse material vai te auxiliar e vai te ajudar a aumentar esse nível de acerto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se esse vídeo fez sentido para você, curtir, compartilhar e, como eu disse, deixar seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima!